E aí, managers, beleza? Bora lá para mais um vídeo do canal e dessa vez iremos atualizar o nosso time para a rodada 10, galera. Como todos devem estar sabendo, Internacional vai com time reserva, Hulk virou dúvida, então basicamente teremos que modificar todo o nosso time para a rodada. Só que antes queria contar com o seu like, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal caso não sejam inscritos e me siga aí nas demais redes sociais, em especial o Instagram. Link tá abaixo na descrição ou pesquisa aí por Cartola Master. Então bora deixar de enrolação e montar o nosso time aqui, começando pelo ataque, galera. No ataque tá muito difícil, por quê? Porque é uma rodada bem equilibrada. O Wesley seria uma boa opção, não deve atuar, então teremos que apostar em alguns nomes e meu primeiro nome aqui no ataque será Caio Jorge, atacante do Cruzeiro. Confronto dificílimo contra o Fortaleza, confronto fora de casa. Só que o Caio Jorge tem média aqui espetacular, uma média de 10 pontos, mita basicamente todos os jogos, atua os 90 minutos, já tem 5 gols e 2 assistências. Então, o confronto, apesar de ser difícil, vou apostar na boa fase do Caio Jorge, até porque está bem escasso aqui no ataque, uma rodada bem equilibrada, uma rodada que terá pouquíssimos gols, eu acredito que será uma rodada de poucos gols, então vou apostar principalmente na boa fase do Caio Jorge, que tem uma média absurda em frente ao Fortaleza, confronto fora. Acho boa opção que o Bratuarte atuando em casa contra o Bahia. Bahia não tem uma defesa lá tão boa. Temos também, galera, o Renato Kaiser. Eu vou fazer essa aposta no Kaiser. Ele tem 3 gols em apenas 2 jogos. Enfrenta o time do Santos. Santos vive uma péssima fase, é o penúltimo colocado, então um confronto que eu acho que vai sair muitos gols, até porque o Santos precisa do resultado e o Vitória também, galera. O Vitória está na 16ª posição, então o confronto deve ser bem aberto e eu acredito que o Renato Kaiser tem tudo para mitar jogo no Barradão. Temos também, galera, o ataque do Palmeiras e do Flamengo. Palmeiras e Flamengo, confronto equilibrado e deve ser bem aberto. Estevão, no último jogo aí pela Copa do Brasil, atuou super bem, teria mitado se fosse válido. Então, tanto Estevão como o Vitor Roque são boas opções. Aqui abaixo tem o Christian Oliveira, eu gosto bastante, a média de 8,10. E como eu já falei, confronto contra o Bahia. Bahia tem uma defesa bem vazada. Então acho o Christian Oliveira uma boa opção. Eduardo Sacha, para mim, unânime. O time do RB é o principal favorito, enfrentando o Juventude. Então deve estar no time de todos. Ah, Matheus, mas tu não falou do André Silva, do São Paulo, enfrentando o Mirassol. Vai ser o meu reserva de luxo, galera. Vou aqui, ó. Tá lá o André Silva, cadê ele? André Silva, tá custando apenas 7 cartoletas como nosso reserva de luxo. Então, caso ele faça mais pontos do que um dos 3 titulares, ele será acionado, beleza? Cara, eu tô pensando em fazer uma aposta aqui e dar a faixa de capitão pro Renato Kaiser. Eu acho que não vai estar tão visado. E essa rodada é uma rodada muito boa para apostar no capitão. Ou não, acho que eu vou colocar a faixa de capitão, sabe para quem? Pro Juninho Capixaba. Eu vou dar a faixa de capitão aqui pro Capixaba, galera. Vou fazer essa loucura. Então, Juninho Capixaba será o meu capitão para a rodada. Seria sempre legal escalar capitães aqui, galera, como atacantes, porque o reserva de luxo será atacante, então caso o nosso capitão fosse mal, o reserva de luxo seria acionado aqui. Mas é uma rodada que dá para usar, uma rodada que dá para apostar no capitão. E um cara que deve pontuar muito bem na rodada é o Capixaba, pela possibilidade de SG e também por ser muito mito, um cara muito regular. Tem tudo para mitar, galera. Aqui na lateral, nosso último lateral, eu vou apostar aqui no Enzo Dias e explicarei o porquê. É um cara que está atuando como ala e além de atuar mais avançado, ele desarma muito. Em 8 jogos, ele efetuou 20 desarmes, galera. Uma média muito boa de desarmes. E eu vou mostrar aqui para vocês que ele está atuando como ala esquerdo.
Então ele vai ter liberdade para chegar na linha de fundo, ele vai estar atuando numa zona que dá bastante desarmes. Então, por estar jogando mais avançado e também pela possibilidade do São Paulo golear o time do Mirassol, eu vou apostar no Enzo Dias, até porque ele está atuando bem mais avançado e começa com SG. Então será o nosso último lateral. Só para as laterais temos o Giai como boa opção, atua como zagueiro, só que desarma muito bem. E também, claro, o Piquerez por ser cobrador de pênaltis, galera. Então nosso time está assim por enquanto. Vamos para o meio campo. Arrascaeta é uma boa opção, só que não vou apostar no Arrascaeta, galera. Algo me diz que ele vai zicar. Oscar tá voltando agora de contusão, é uma boa opção. Temos o Arias, uma baita opção, será o nosso primeiro meia. Pochettino também é uma boa opção, galera. Tá voltando de lesão e pontuou muito bem nos 2 primeiros jogos. Temos também, galera, deixa eu ver o Rubens. Rubens, uma baita opção. Olha a média do Rubens. 6,37, ele já efetuou 28 desarmes e é muito bom para o Cartola. Mita basicamente quase todos os jogos. Frente ao Corinthians, confronto difícil. Confronto é difícil, só que o Rubens, a fase é muito boa. E iremos com ele, galera. O nosso último meia será o John para fazer a dobra aqui com o Eduardo Sacha. John oscila muito, galera. A média é baixa de 4 pontos. Hora ou outra ele consegue uma boa pontuação, como pontuou aqui 9 pontos, 6 pontos. Só que não dá para confiar tanto. É porque o confronto é muito favorável. Só que, caso você não queira ir com o John, tem o Mateuzinho, que também é um cara que oscila. E também, claro, o Arrascaeta ou o Pochettino, que são até um pouco mais seguros do que o John. John oscila muito, galera. Então, fechamos o nosso meio com Rubem, John e Arias. Agora vamos para a zaga. A zaga do São Paulo é muito boa para a rodada contra o Mirassol. Só que o Mirassol basicamente marca gol todo o jogo, galera. Tem a volta aqui do Thiago Silva enfrentando o time do Vasco. Acho uma boa opção. Pedro Henrique, para mim, unânime. Eu vou fechar a nossa zaga. Ó. Tem o Ferrarese, que é uma boa opção também. Vai atuar ali pelo lado direito, enfrentando o time do Mirassol. Só que eu já tô com o Enzo, galera. Eu não quero dobrar a defesa do São Paulo contra o Mirassol. Até porque o Mirassol basicamente marca gol todos os jogos, galera. Bruno Fux é muito bom. Bruno Fux é um zagueiro que desarma bem. Ó. Tem 6 desarmes, não compromete tanto com faltas. E tem uma ótima média aqui no Cartola. Só que, para ser o nosso último zagueiro, eu vou tirar a opção de prováveis e vou escalar o zagueiro aqui que está em dúvida. O Eduardo, do time do RB. Eu acho que ele nem vai jogar, galera. Eu acho que o titular será o Guzmán. Então, eu vou escalar o Eduardo que está em dúvida aqui. E do nosso banco, eu vou escalar o Guzmán Rodrigues, que é o que vem sendo titular nos últimos jogos. Só que como está em dúvida, por via das dúvidas, farei isso. Ó. Guzmán do nosso banco, Eduardo como titular. Ambos estão em dúvida. Um dos dois devem atuar. Beleza? E agora aqui no gol, galera, tô muito em dúvida, mano. Tô pensando em colocar o do RB, o goleiro do RB. Sendo assim, fecharia com 4 defensores do RB. Aí é bem arriscado, né, galera? Tem o Kaique França também, que é um bom goleiro. E o Internacional vai com o time reserva. Então, o interface não é das melhores. E atuando com o time reserva, pior ainda, galera. Então, dá para apostar no goleiro do Sport. É um bom goleiro, ó. Já pontuou bem várias vezes. É mesmo o Sport tomando muitos gols. Eu acho que eu vou fazer isso, galera. Eu vou fazer o hacker do goleiro e escalar o goleiro do Sport como o nosso goleiro reserva, só que ele será acionado caso pontue mais do que o goleiro, que no caso não irá jogar. Por exemplo, aqui, galera, tem o Lucão do RB, que eu sei que não vai jogar. O goleiro é o Cleiton. E no lugar do Lucão,
Eu vou colocar o Kaique Rocha aqui no nosso banco. Ou melhor, galera, eu vou colocar o Lomba, que é mais seguro. O Lomba nunca entra. Vai que o Lucão entre aí no lugar do Cleiton, vai saber. Vou colocar o Lomba como nosso goleiro titular. E no reserva, o goleiro do Sport, que eu acho uma baita opção aqui para a rodada. Que é o Kaique França. Então, nosso time tá assim, galera. Um time bem barato. Por sinal, o time está custando apenas 108 cartoletas. E agora com o técnico, que será o técnico do RB, o Seabra, ficou custando 117. Muito, muito barato mesmo, galera. Um time extremamente barato aqui para vocês. Eu acredito que todo mundo vai conseguir copiar. Agora aqui no banco, no lugar aqui do John, que é o mais barato, então que escolher um jogador aqui para ser acrescentado no nosso banco de reservas, galera. Eu gosto desse carinha aqui, ó, o Lucas Ferreira do São Paulo, inclusive já mitou 2 vezes no Cartola e é muito bom, tem muito potencial, galera. Dá até para ser acionado como titular. Vou com o Lucas Ferreira e aqui na lateral, reserva no lugar do Enzo. Deixa eu ver as opções. Não são tão interessantes as opções. Eu vou com o Andreas Hurtado, que eu gosto dele para a rodada também. Então, basicamente, o nosso time está montado assim, galera. Muito barato, 117 cartoletas. Iremos com o Renato Kaiser, o Eduardo Sacha, Caio Jorge, Arias, John Rubens, Capixaba, nosso capitão, Pedro Henrique, Eduardo, sendo que o Guzmán está aqui no banco, Enzo Dias, Lomba, sendo que o nosso goleiro provavelmente será o Kaique, já que o Lomba não deve atuar. Nosso banco ficou com Andreas Hurtado, Guzmán Rodrigues, Lucas Ferreira e o André Silva, galera. Nosso time custou 117 cartoletas e tá muito top. O time eu gostei bastante. Eu quero até uma nota aqui para esse time, galera. Deixem aí abaixo nos comentários. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa o like, se inscreva no canal. Eu vou ficando nessa. Deus abençoe cada um de vocês. Partiu, falou e fui!